Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia! O meu nome é Alessandra Marcelino e aqui você já sabe, você vai aprender a faturar mais de 5.000 por mês com a massoterapia podal. E hoje a gente vai estar falando sobre o tratamento do ombro com a massoterapia podal. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer uma linha de raciocínio nesse tratamento? E olha, vou te dizer, tem muitas. Então, eu te convido a ficar até o final desse vídeo para ver a linha de raciocínio que a gente tem que ter a hora que a gente avalia o nosso cliente. É isso que eu quero proporcionar para você hoje. E é hoje, e é agora. E olha só, olá, tudo bem com você? Me diga como é que tá o som, coloquei agora e tava falando sem, inclusive. Tudo bem? Xavier. Olha só, hoje a gente vai fazer conexões entre tratar com a massoterapia podal o ombro e fazer uma linha de raciocínio com a avaliação palpatória. Porque se você ainda não sabe fazer uma avaliação palpatória, eu te ensino. E é uma lógica. E essa lógica faz com que você vai saber onde está vindo a dor do cliente. Da onde está vindo? Porque aonde ela está, a gente já sabe, né? Você já viu, porque o paciente já chega, tô com dor aqui, tô com dor aqui. Alivia essa dor para mim, por favor. Onde ele está, a gente já sabe onde está a dor, mas da onde que vem? Aí é que está a sacada, aí é que é legal, aí que começa a brincadeira, para falar a verdade, sabe? Esse jogo de gato e rato, onde está e não da onde veio e não da onde e onde ele está, né? Mas primeiramente a gente tem que dizer que o método da terapia podal ele é um conjunto de técnicas certificadas cientificamente, justamente. Olá, tudo bem, Júnior? Estamos falando sobre a linha de raciocínio que temos que ter quando a gente vai fazer a nossa avaliação com os nossos clientes. Isso é importante. Linha de raciocínio, da onde está vindo a dor, porque onde ela está a gente já sabe, não é mesmo? Então, mas o que é a massoterapia podal? A massoterapia, vocês estão me ouvindo bem? Fala para mim. Fala, isso é importante. Olha só, porque eu troquei de microfone. E olha só, é legal. Olha só, a massoterapia podal, ela é um conjunto de técnicas certificadas cientificamente que faz você, massoterapeuta, melhorar o seu conhecimento e o seu olhar para o seu cliente. É você olhar como de uma forma holística, como se ele fosse um todo. O cliente é um todo. Então, se você vai melhorar as costas, você vai melhorar também a parte emocional dele. E tudo isso, dentro do método, tem essas ferramentas. Por isso que ele é um conjunto de métodos, um conjunto de técnicas. Isso é importante a gente falar. E olha só, é quando você atende o seu cliente de forma eficaz, sabe avaliar, sabe tratar, sabe conduzir, fidelizar, o que acontece? Você aumenta seu faturamento em mais de 5.000 por mês. Sim, essa é a proposta, essa é a ideia. E hoje a gente vai estar falando sobre a articulação do ombro. Olha que interessante, porque o ombro, ele é a... Oi, Alessandra, tudo bem? O ombro, ele é a articulação mais móvel que tem no nosso corpo. Ela é a mais móvel, ela é a mais suscetível à lesão. Ontem estávamos falando de lesões e hoje, a pedidos, estou falando sobre o ombro, porque o ombro ele é muito importante, muitas pessoas têm muitas dores. Alessandra, me diga, da onde você está falando e se você está me ouvindo bem, como é que está o áudio? Fala comigo, garota. E aí, se a gente está falando de uma linha de raciocínio para tratar o nosso cliente, a gente vai fazer o seguinte: juntar
o pensamento de que se você sabe da onde que vem a dor, você sabe tratar o seu cliente. Então, oi, tudo bem? Jaraguá do Sul, que massa! Que legal! E você é massoterapeuta? É massoterapeuta? Ai, que legal! Me fale, me diga. Antes que eu esqueça, olha só, a gente vai ter a semana da massoterapia com os pés e você está convidada. Lá eu vou te ensinar o passo a passo de como aumentar o seu faturamento em mais de 5.000 por mês com um método da terapia podal. Por quê? Porque a massoterapia podal ela não cansa a gente, Alessandra. Trabalho com a massoterapia integrativa top, top. É assim que eu gosto mesmo. Um massoterapeuta bem completo. Que legal! E você trabalhando com esse tua sabedoria, você aplica o método da terapia, da massoterapia podal, você não cansa as mãos, Alessandra. Você não cansa as mãos e faz com que os seus clientes melhorem logo no primeiro atendimento, porque com a linha de raciocínio que eu gosto de manter e de aplicar nos meus atendimentos, você vai ver que não é uma simples avaliação, mas a forma que você tem de avaliar diz muito a respeito sobre você. E hoje a gente está falando de lesões no ombro. Se você estava aqui ontem, você viu que a mulherada estava muito afim de saber das lesões do ombro. Então, o ombro ele é muito suscetível à lesão porque ele tem uma cavidade chamada cavidade glenoide e a cabeça do húmero que se encaixa aqui. Se por algum motivo, por uma variação anatômica, essa cabeça aqui, ela não fechou, essa cavidade, ela não fechou muito, é uma variação anatômica. Fica muito fácil de luxar o ombro. Muito comum, muito comum. E aí a pessoa só vai saber que a cabeça do húmero dela, ela é mais aberta a hora que der algum tilt, alguma dor, tipo um excesso de movimentos, como a natação, que isso acontece muito na natação. Por isso que é muito legal a pessoa, antes de fazer uma atividade como a natação, ela passar por uma avaliação que a gente pode fazer também. Pedir para ele se observar se a parte da musculatura dele como é que é, se ele consegue colocar a mão lá para cima. Tudo isso tem dicas que você consegue saber se ele tem um hiperestiramento daquela cavidade, sabe? É bem interessante isso. Então, a movimentação excessiva também. Tipo, esportes como o vôlei, esportes é terrível para o corpo, né? A gente sabe que o esporte, ele detona muito o corpo da gente. Da pessoa, o atleta, ele não é a pessoa mais saudável, a gente já sabe disso. Então, a dor é o primeiro sinal de que as coisas não estão indo bem. Esse é o sinal que não está indo bem. Olá, tudo bem? Sabe quando você pede para o paciente dizer aonde está doendo, ele já sabe onde dói. E você vai investigar. E aí, nessa conversa, a gente tem pontos importantes a serem colocados. É bem legal a gente saber, parece que não importa para o massoterapeuta, mas para você que é massoterapeuta e é esperta, que eu sei que é, porque senão não estaríamos conversando sobre isso, existe um grupo de nervos que inerva toda essa parte do braço. Com isso, o plexo braquial ele está envolvido aqui. E aí, quando a gente sabe que aqui tem um plexo braquial, que pode dar problema também quando o músculo está muito, muito retesado, ele vai dar problema. Porque o nervo, a inervação, ele é uma parte das estruturas moleculares e estruturas do corpo que ele é pouco vascularizado. Então, se tem alguma coisa prendendo aquela parte ali, ele já deixa de irrigar muita inervação. Oi, Cláudia, tudo bem com você? Já deixa muita inervação sem oxigênio ali, sem nutrição, sem oxigênio. Principalmente os tendões.
porque eles já são pouco vascularizados e ainda tem uma musculatura que está muito retesada, vai dar problema. Lembra? Ombro é uma articulação móvel, a mais móvel do corpo humano. Bom dia, a mais móvel do corpo humano, e ela pode luxar com facilidade, pode dar problema com muita facilidade. A cabeça da cavidade glenoide, ela pode ter uma variação anatômica e a hora que ela vai se encaixar ali, ela não tem aquele apoio. Então, para isso, a musculatura precisa ser trabalhada. Mas para você que é massoterapeuta, você vai fazer essa linha de raciocínio que eu tô te explicando agora para saber da onde que vem essa dor no ombro. Porque isso é importante, porque quando a gente sabe da onde vem a dor, você pode tratar essa dor, não só localmente, porque a gente já sabe, né? Esse grupo de nervos que saem de C5 mais ou menos, a gente está falando um pouco mais aprofundado, porque é importante a gente saber da onde que vem a inervação, que vai inervar toda a cervical até a torácica e vai inervar o braço. Isso é importante a gente saber, porque na hora de concluir a nossa avaliação, a gente vai querer tratar. E se você sabe da onde está vindo, a gente vai saber tratar da melhor forma. Então, fazendo essa linha de raciocínio lógica, você, massoterapeuta, você pode tratar o seu cliente junto com a massoterapia podal. Por quê? Temos manobras específicas que vão de encontro a esses tendões que precisam ser irrigados. E a gente nunca deve esquecer que o pé é flexível. Então, se a gente tem uma manobra que vai de abaixo da linha da clavícula, da escápula, e você consegue entrar lá no subescapular para tratar aquela dor do teu paciente, fazendo com que ele melhore. E geralmente ele vai melhorar no primeiro atendimento. Lembra que a gente sempre pode pedir: oi, Patrícia, oi, Joyce, tudo bem com vocês? Sempre me falem, vocês estão me ouvindo bem? E me falem de onde vocês estão falando, de onde vocês são. A gente tem uma de Jaraguá do Sul aqui, vocês sabiam? Olha que interessante, uma massoterapeuta de Jaraguá do Sul. Que legal! Falem-me de onde vocês estão falando. Então, na parte... olha que legal, temos Joinville também. A vizinhança tá por aí. Então, se você sabe de onde vem essa dor, e a gente pode perceber que os pés eles são flexíveis e podem fazer manobras especiais no músculo subescapular, que é um músculo envolvido com a dor no ombro. E toda essa linha de raciocínio que eu estou falando para vocês, a gente vai conseguir melhorar a dor do cliente. E aí a gente pode fazer mais é como se a gente juntasse todo um conhecimento para tratar a queixa principal. Mairiporã, olha que legal! Seja bem-vinda, Cláudia. Então, se você faz esse conjunto de conhecimentos, a gente vai ver que no braço, lembra que a gente estava falando de um plexo braquial que sai de C5, passa por toda a torácica até T8 e inerva todo o braço? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai de encontro a uma linha de raciocínio que você pode trabalhar os meridianos dos braços para tratar a dor do ombro. Então, no braço passa o meridiano do pulmão. Olha que interessante. Será que essa dor não pode estar vindo do pulmão? Certamente que sim, porque nós somos interligados e isso a gente vai, essa interligação vai de encontro a músculos, fáscias, tendões e inervação. Nós somos interligados. E se
no braço, passa um meridiano do pulmão, ele pode estar com alguma coisa no pulmão. E aí uma coisa leva a outra. Você pode trabalhar a reexpansão pulmonar com a massoterapia podal, usando óleos específicos, com manobras específicas. Outra coisa que é importante a gente saber também, e também lembrar, que a avaliação, ela vai fazer com que você se torne uma pessoa mais atenta ao que está acontecendo com o cliente e poder também fazer com que o cliente fique consciente do problema dele. Eu tinha um cliente, eu vou contar fazer um exemplo de como é importante você saber na ficha de avaliação, mas também na avaliação palpatória, porque você vai sabendo e acompanhando as queixas do seu cliente. E isso nos remete a um tratamento mais holístico. Como eu falei lá no começo da nossa conversa, quando eu falei que a massoterapia podal, ela é um conjunto de técnicas que permite você, massoterapeuta, ver o seu cliente de uma forma mais holística, como um todo, holístico como um todo. E essa forma vai fazer você descobrir outras coisas e orientar ele também. E aí eu estava com um cliente que ele começou com uma dor no ombro e a gente fez toda uma investigação, trabalhei. Ele foi para casa, no dia seguinte ele estava melhor, mas aí no outro dia começou de novo. Aí no outro dia ele me ligou, Alessandra, tá começando a doer o outro ombro, mas que coisa, o que será que tá acontecendo? Eu falei, não, vamos investigar. Aí e já tava vindo 2, 3 vezes comigo, a gente não conseguia saber da onde que tava vindo aquela dor dele. Eu falei, mas calma aí, então agora o senhor vai sentar aqui e eu vou escrever como é que é a sua atividade de vida diária. O que o senhor faz da hora que o senhor acorda até o final do dia? Ah, eu acordo, tomo meu café, ele já era um aposentado, mas trabalhava ainda. Aí depois eu vou trabalhar, volto ali pelas 11 horas, almoço e dou uma descansada. Eu falei, muito legal, bem interessante isso. Então, vamos lá, o que mais que o senhor faz? Depois do almoço, dessa descansada, e como é que o senhor descansa, né? Como é que o senhor dá essa descansada? Deita, dorme? Como é que é? Não, ele falou, não, eu vou, deito lá na cadeira do papai e fico lá assim, ó, 1h30, 2. Eu falei, então tá aí o negócio. Essa postura aqui, você impacta tendões ali, que a gente vai falar das causas da dor do, do ombro, que pode ser uma bursite, pode ser uma tendinite. Pode ser uma bursite? Pode, mas da onde que está vindo essa bursite? O que o cliente está fazendo que está levando isso a ser algo crônico? Aqui, nessa estrutura que eu falei, que aqui é a cavidade da onde encaixa o úmero, né? Aqui embaixo tem uma estrutura, né, que é um coxinha de pouso que a gente fala, é um pedacinho de gordura e ela é de tecido gorduroso mesmo, que chama bursa. Essa bursa, ela pode com frequência, em determinadas posições, ela pode inflamar. E era o que estava acontecendo com ele. Estava dando uma bursite por uma atividade que ele fazia diariamente sem saber que estava se lesionando. Ele não tinha como saber disso, sabe? E isso é importante a gente saber. Então ele estava lá dormindo. Esse é um caso clínico muito interessante para a gente trazer para o nosso dia a dia e levar em conta o que estava acontecendo com o nosso cliente. Isso é importante, é ter uma linha de raciocínio e acompanhar todo o percurso do cliente. Isso faz com que você, massoterapeuta, aumente a sua autoridade perante o seu cliente, aumente a sua perspectiva de tratamento, tanto a tua quanto a dele, e também faz com que você aumente o seu faturamento.
Porque se o cliente está satisfeito, certamente ele sai do teu atendimento, ele fala de você em casa, ele fala de você para os amigos, e tudo isso faz com que você aumente a quantidade de pessoas que você atende, porque você resolveu uma causa. E é bem interessante. Margarete, tudo bem com você? Me fale de onde você tá falando, Margarete. Me diga, você é massoterapeuta? E tá falando da onde? Fiquei interessada, bem interessada, para falar a verdade. E aí a gente tá falando no tratamento do ombro. E se fosse uma tendinite? Porque a tendinite, ela ocorre com o desgaste do tendão. E isso é importante para a gente. Se a gente identificar isso, é importante que a gente alerte o cliente. Alertando o cliente que ele sim, ele tem uma tendinite ou uma bursite e que movimentos acima da linha de 90 graus vão dificultar muito a vida dele, a ponto de ter que fazer uma cirurgia, vai ter que, às vezes os médicos fazem infiltração para melhorar toda a condição do ombro, porque dói muito. E a massoterapia podal e o massoterapeuta que está habilitado para isso. Bom dia, Atibaia, que legal! Olha só, temos vizinhança aqui também, né? São Paulo, a Cláudia também é de São Paulo, que legal. Você é massoterapeuta, Margarete? Hã? Olha, reflexologia, já pensou? Reflexologia e você aprendendo um método que você utiliza os seus pés para tratar até mesmo o pé do cliente, não precisa ficar assim, ó, apertando ou com aquele instrumento, né? Me diga, Margarete, você sente dores nas mãos, punhos? Onde você sente dor? Me fala, quero saber. Hum? Porque o problema do massoterapeuta é justamente isso, né? Que quando a gente começa a trabalhar e atender pessoas, você começa a ficar com dores insuportáveis no corpo. Foi por isso que eu desenvolvi o método da massoterapia podal justamente para melhorar o que já era bom. A massoterapia, ela já é maravilhosa. A massagem, ela solta substâncias no corpo da gente de uma forma que salva a pessoa. Agora, você sente dores nas mãos, tá vendo? Então, deixa eu te fazer um convite, eu já fiz para as garotas. Nos dias 7, 9 e 11, eu vou fazer a semana da massoterapia com os pés. Lá eu vou te ensinar o passo a passo de como você pode trabalhar com um método, você pode aumentar o seu faturamento, você pode ser um massoterapeuta ou uma reflexologista que valoriza o seu corpo. Que é isso que a gente está conversando agora. Você melhora o cliente, mas você é a principal pessoa que tem que estar bem. Você tem que estar bem, porque senão não vale a pena. Porque senão, no dia seguinte, você não vai estar bem para melhorar a condição do outro. A gente só consegue dar o que a gente tem, não é mesmo? Não é, Margarete? Cansada a gente não consegue, né? Legal isso. Eu acho incrível. E a massoterapia podal, a gente internalizando ela, você fica muito, muito maravilhada. Porque aí, às vezes, você pode pensar, mas Alessandra, eu adorei o teu método, achei muito legal, mas eu tô acima do peso. Como é que eu vou fazer para que eu possa melhorar a condição do cliente sem machucar o meu cliente? E eu já te digo, amiga, sabe aquela barra ali? Chama barra de controle de peso, controle de pressão e de movimento, que você pode se movimentar em cima do cliente sem danificar a estrutura muscular dele. Tudo isso a gente faz de uma forma avaliando, a gente avalia, né? A gente começa a aprender um novo método, porque ele é um método inovador. E quando a gente entra com algo inovador, perceba com os teus clientes, se você faz qualquer coisa inovadora com os teus clientes, eles gostam, eles voltam, eles querem mais. Se for algo que melhora a vida deles, isso a gente pode ter certeza que a parte da massagem, ela é milenar. Milenar.
de tão bem que faz. E se você fizer isso com os pés, você vai estar melhorando a sua condição, melhorando e muito a sua condição. Bora lá continuar, que a gente tá falando de dor no ombro. E aí, o que eu posso te dizer assim, quais são as causas da dor, né? Elas podem ser provocadas por bursite, tendinite, que é algo muito comum. E agora, a gente, já falei que você, massoterapeuta, pode utilizar os pés como sua principal ferramenta de trabalho. E como que o massoterapeuta podal pode utilizar os pés? A gente tem manobras que vão embaixo da escápula, que é um ponto importante para você atingir esse ponto que eu tô te falando, que vai melhorar a dor no ombro. Porque a gente é por inervação, tudo é por inervação. E quando a gente tem essa lógica, esse raciocínio clínico, a gente consegue atender muito mais pessoas. Muito mais pessoas. E é muito legal porque a gente trata com os pés, porque as mãos a gente deixa para coisas especiais, como uma boa tração, como uma torção, uma boa avaliação. Tudo isso a gente utiliza os pés. Tudo isso a gente utiliza os pés e as mãos, né? A gente trabalha com os dois, mas a mão deixa para coisas mais diferenciadas, mais peculiares, sabe? Paciente grande, chegou com a musculatura tensa, usa os pés, mulher. Usa os pés, você vai ver o quanto ele vai melhorar. Isso é um desafio. Ei, Margarete, tô te desafiando aqui as garotas da nossa conversa a utilizar os pés como a principal ferramenta de trabalho para você ver o quanto o seu cliente melhora. E você não cansa as mãos. Isso aqui é. Você não cansa as mãos, você não fadiga toda essa parte, você aumenta a sua autoridade, aumenta seu faturamento, porque aí você vai atender muito mais pessoas. E outra coisa bem importante, quando a gente aumenta o nosso faturamento, a gente aumenta a nossa possibilidade de realizar sonhos, de ficar mais com a família, de ajudar a família, de viajar, de colocar nosso cérebro para passear. Isso que é o fantástico de quando você aumenta a sua autoridade e você ganha por isso, né? Mas a gente sempre tem que pensar, para tudo existe um passo a passo. Tudo existe um passo a passo. E no método da massoterapia podal não é diferente, porque a gente tem que aprender, né? A avaliação, ela é primordial. Os massoterapeutas, eles não têm esse costume de fazer uma boa avaliação para saber da onde vem a dor, porque da onde ela tá a gente já sabe. Mas eu te ensino, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso e eu realmente, o meu propósito é ajudar mais e mais essa comunidade de massoterapeutas que eu tanto amo. Isso, eu nasci para isso, para ensinar, e passar por todo um processo para poder estar aqui explicando e falando, né? Então, avaliar é a peça-chave. Para saber como é que está o tônus, as texturas, onde que estão os trigger points, os pontos de tensão, onde eles estão? Onde eles estão, né? E como que eu vou tratá-los? Isso é importante. Outra coisa, com licença, fica a dica, água. Água! Olha só, como a gente já falou que nós temos um conjunto de nervos, né? Por aqui tudo. Olha, se a gente for fazer um link, qual é o tema da nossa conversa hoje? Como tratar a dor no ombro com a massoterapia podal? Não é esse o nosso tema? Então, o que eu falei? Que o pé, ele é flexível, ele entra embaixo da escápula e você trabalha a escápula, porque lá tem pontos de tensões maravilhosos. Maravilhosos. E esses pontos de tensões você vai desbloquear outras coisas. Falamos também que toda a parte de meridianos que também estão no braço, ó, inervação através do braço. E agora que interessante, né? Os meridianos também que trabalham o braço, eles estão localizados no braço, como meridiano do coração, ó, passa pelo braço. O meridiano do pulmão passa pelo braço.
e o meridiano do intestino. Isso quer dizer, Alessandra, que o intestino, a constipação pode ter relação com os braços? Top! É aí que eu quero chegar. É essa parte de raciocínio clínico que é o mais interessante na vida de um profissional que quer o bem do seu cliente, que quer aumentar o seu faturamento e quer se manter íntegro. É isso, entende? Então, você pode trabalhar com a massoterapia podal os meridianos, pode trabalhar com o pé, inclusive, fazendo manobras específicas por aqui. Temos vídeos falando sobre isso. Outra coisa que é bem legal a gente saber, que toda a parte de meridiano e intestino, se você tem essa linha de raciocínio, que o intestino também está envolvido, você vai lá no intestino, aí sim, você trabalha o local, lá, ó, a dor é aqui, você viu que aqui é o trajeto do meridiano do intestino, trabalhou aqui e também trabalha o intestino aqui. Legal, né? Eu acho incrível isso, eu acho muito incrível. E agora, por quê? Façam alguma pergunta. Alguma dúvida que vocês tenham? A semana da massoterapia podal, ela tá chegando. E vai chegar para ajudar você, massoterapeuta que quer aumentar o seu faturamento, quer ter uma vida longa na massoterapia, né? Porque às vezes a gente com dor, o nosso atendimento vai até um ponto, a carreira também fica prejudicada, mas se você atender com os pés, você vai ver o quanto de energia você vai reservar. E aí, por que eu toco nessa tecla de quando a gente trata o local, ele é bom? Sim, mas a gente tem que lembrar que todo o meridiano está envolvido, o local do intestino também, toda a parte. E aí, o que acontece? A gente pode trabalhar com a ventosa também. Olha só, só que com a ventosa, o que a gente vai fazer? A gente vai poder colocar ela. Quem trabalha com ventosas aí? Coloca a ventosa bem em cima da dor, que normalmente é aqui, ó, porque é bem em cima da bursa, normalmente, né? Deixa eu ver aqui. Bem em cima da bursa. E aí você faz movimentos. Você pode ir lá na posterior, e a gente vai trabalhando o posterior, embaixo do subescapular, lá no subescapular, que está envolvido com a dor. E aqui a gente coloca as ventosas. Você pode colocar uma, duas, conforme a necessidade que você acha naquele momento. E temos também alongamentos no método da terapia podal, onde você pode utilizar as manobras. Veja bem, a gente trabalha com as manobras do pé lá em cima. Você trabalha tudo num único movimento, tá? Você trabalha com a ventosa, os pés lá, e aí você faz o movimento também. Por quê? Lembra da estrutura. Oi, Alessandra, a ventosa e fazer movimentos de alongamentos, isso mesmo, Alessandra. Sabe por quê? É justamente porque você é interligado. Lembra que a gente falou, né? Nós somos interligados. Se você coloca algo sugando, né? Porque ela faz uma pressão negativa ali. Então, essa estrutura, ela vai estar fazendo uma irrigação aqui. Aí você posiciona lá para trás, e quando você posiciona o braço lá para trás, imediatamente você rebate a escápula. A escápula, ela tá aqui e ela faz esse movimento aqui, cineticamente falando, do corpo. Ela vai fazer esse movimento aqui. Se você pega lá embaixo do subescapular, coloca o pé e aqui, dessa forma que você faz esse movimento, o rebate a escápula, coloca o pé lá para trás, a ventosa aqui em cima, você está alongando, fazendo uma pressão negativa,
e vai fazer movimentos de deslizamentos lá embaixo, fazendo todo esse processo. E depois tu me conta, tá, Alessandra? Depois tu me conta o resultado. Porque isso você tá mexendo, olha que importante, você tá mexendo nos meridianos também, né? Que não é que aqui tá a dor, mas aqui passa o meridiano, então você já vai estar mexendo anatomicamente com ele, vai estar mexendo com toda a musculatura, que você vai estar fazendo deslizamento aqui lá embaixo, e você vai estar fazendo o alongamento. Então, tá tudo de encontro a se mexer, a liberar, a facilitar, entende? Tudo conspira para aquele ponto de dor melhorar, porque você está melhorando toda uma parte, porque se você pensa, de repente, trabalhar só aqui, não tem como, não dá, porque é por inervação isso. A parte de você fazer um alongamento no braço também para ver se ele tem formigamento, isso é importante, que daí tu também vai estar trabalhando a inervação. Tudo aqui que eu falei, você vai estar trabalhando inervação também. Mas é importante a gente fazer um compilado de técnicas para que em um único movimento você consiga solucionar isso. Entende? E com isso, com essa avaliação, você vai... Quando a gente faz uma avaliação, a gente tem que ficar com ouvidos, olhos bem abertos para ver qual que é a atividade que o cliente está fazendo para que aquele movimento seja cortado, porque às vezes ele tá... vamos lá. Eu já peguei clientes que ela era uma pessoa que lavava a roupa para fora. Então, lavava a roupa para fora, olha só. Muito. Oi, Tatiana, tudo bem com você? A gente está falando de ombro e o tratamento com as ventosas. Ventosas, massoterapia e toda a parte de tratamento pro plexo do grupo muscular do ombro. Então, essa pessoa que ela lavava a roupa para fora, ela estendia o tempo todo. Não tem como. O braço, ele não foi feito para estar lá para cima. Anatomicamente, a gente não foi feita para isso, sabe? Então, esse era o problema nos dois braços. Então, quando eu percebi isso, a gente tem que orientar, porque senão o cliente sai, melhora ali no momento, mas daqui a pouco volta. Volta a dor, volta o mal-estar, o desespero, e aí? O teu trabalho foi legal, mas a tua orientação não atingiu o que era para atingir, que era justamente a parte de orientação ao cliente. Quando tem orientação para o cliente, você ganha muito com isso. Muito, porque ele não sabe o que ele está fazendo. A gente, agora, nós conversando aqui, a gente já sabe, porque anatomicamente existe um pino, eu vou falar um pino, mas é um osso que ele protege, porque o tendão vai aqui, ó. Aqui é a cavidade glenoide, aqui é o húmero que se encaixa. Então, isso aqui é a estrutura do ombro. Se ele tiver um tipo de alguma formação, malformação, isso aqui vai estar mais aberto e para luxar é muito fácil. Mesmo se ele tiver assim, e as estruturas do músculo vier aqui e ter um osso que segura isso aqui tudo, se ele não for orientado, tudo que vier acima do ombro vai dar dor. Nenhuma atividade física dá para fazer acima do ombro, não pode. Por isso que dá tanto problema em ombro. Bursite, tendinite, todos os ites dá no ombro. Ele é precioso. Então, a gente sabendo disso, a gente começa a ver o nosso cliente de uma forma mais holística. É saber tratar, saber avaliar e saber orientar. Esse triângulo vai fazer com que a sua autoridade aumente. Vai fazer com que ele fale de você. Consequentemente, você aumenta seu faturamento. Não tem como, porque você melhora a vida. Imagina se você melhora uma dor de uma pessoa, você vai estar melhorando a vida da pessoa. É incrível isso, né? Mas tem gente que convive com dor
fica doente por causa de dor. Outra coisa, a dor no ombro olha só, lembra que tem um plexo braquial, que é um conjunto de nervos que saem daqui e inervam tudo isso aqui. Então, vamos fazer outro raciocínio aqui para a gente ficar legal. Se esse plexo braquial ele tiver totalmente congestionado aqui por causa da dor no ombro, será que essa dor, ela não vai dar uma dor de cabeça? Certamente que sim. Certamente que sim, porque a gente vai sempre de encontro a onde que está a inervação e estrutura próximas, sabe? Então, o cliente está com dor no ombro, mas aquela dor ele já não consegue mais nem falar, mas aí ele começa a sentir dor de cabeça. E por a gente ter esse raciocínio lógico, a gente já vai dizer, ó, tá doendo aqui, porque pode ser o intestino. Lembra que aqui passa todo o meridiano do intestino, o meridiano do coração. Então, tudo isso está envolvido. A gente tem que saber avaliar. E por que a gente tem que tratar com o pé? Me façam alguma pergunta. Tatiana, tudo bem por aí? Você que sempre está presente. Olha só, por que a gente tem que tratar com o pé, né? Porque a gente começa e termina as manobras com a mesma energia. Imagina você que a gente pode trabalhar toda essa parte aqui com o pé. E mais do que isso, a gente tem manobras que vão lá da lombar e passam por aqui. Então você vai estar trabalhando muito mais o seu cliente, dando mais valor para ele, né? O que tu tá entregando para ele naquele momento? Isso é importante a gente saber. Outra coisa, a gente atende com a mesma energia e força do primeiro cliente até o último cliente. Porque se a gente tá bem, a gente consegue atender muito mais pessoas vão atender. E olha que a gente nem falou de óleos essenciais, onde a gente falou de óleos essenciais e o quanto é importante você associar o óleo essencial à musicoterapia. Já pensou aí a Alessandra, que você perguntou, né, sobre os alongamentos? Tu associa alongamento, aromaterapia, manobras específicas para o subescapular e ventosa, e aí você sabe a música certa, porque às vezes a música certa vai bater no ritmo que o teu paciente precisa naquele momento. E aí, legal, né? Isso é legal ter, isso é legal a gente saber, porque aí a gente vai tratar muito mais pessoas. Vamos ser pessoas mais procuradas, mais bem remuneradas. Nós somos pessoas muito importantes, pessoas que vão... nós somos linha de frente. Imagina que com um atendimento massoterapêutico a gente consegue mudar a vida da pessoa. E olha que com a massoterapia podal a gente tem manobras específicas para aumentar a oxigenação do pulmão. Legal, só fazendo vibrocompressão. Legal, né? Adorei essa ideia, até para trabalhar na casa do cliente. Top! Não precisa levar a maca e quem não tem carro. Exatamente. Mas, Alessandra, você pode levar o colchonete e trabalhar com bastante, mas bastante mesmo, tranquilidade na casa do teu cliente. Eu já fiz muito disso. Meu Deus! E gostava. Por quê? Porque lá também tu pode se apoiar no banco, você pode apoiar na parede. E você fazendo tudo isso que eu tô te falando, o que acontece? Você vai aumentar o seu faturamento. E com isso você também pode montar o teu próprio consultório. Já pensou? Que legal! As pessoas indo até você e não você até as pessoas? Eu sei que atender a domicílio é bem legal. É legal, é muito legal. Mas as pessoas indo até você também? Dá para pensar isso, né, Alessandra? É legal? Mas, leva teu colchonete, já usa óleo de coco? Fala, já usa óleo de coco?
Se não, fica a dica. Usa o óleo de coco, porque ele é altamente deslizante. E você colocando com o óleo essencial que o teu cliente está precisando naquele momento, você vai ter um resultado muito maior. Primeiro, que ele desliza altamente, né? Depois que ele vai fazer com que petrolíferos que estão dentro de potes de creme não entre mais na tua corrente sanguínea e, consequentemente, não entre na corrente sanguínea do teu cliente também. E dá uma sensação de acolhimento maior, parece exatamente. Por quê? Porque a gente se trabalha para isso, Alessandra. A gente se trabalha para isso, sabe? É uma parte do método que eu te ensino a como melhorar essa tua autoestima, essa coisa de você ir para o mundo de peito aberto, tendo essa confiança, que é o autocuidado com o massoterapeuta, né? Então, se você pegar essas técnicas e juntar, e a gente vem falando de métodos e métodos e métodos, e a gente agora está se preparando para a Semana da Massoterapia, lá eu vou entrar em contato com muito mais perguntas que eu posso ajudar muito mais pessoas, que essa é meu maior sonho, esse é o meu desejo, de fazer com que a classe que eu tanto me identifico, que são os massoterapeutas, possam ter uma jornada de trabalho livre de dores, ganhando melhor, aumentando o seu faturamento. Esse é o meu sonho, porque a gente tem a capacidade de melhorar muito mais pessoas. Bom dia, Edilene, tudo bem com você? Melhorar a vida da pessoa. Legal, né? Ai, que bom que você gostou. Isso também me dá força, sabe? Quando você fala que gosta do que eu tô falando, você me dá forças também. E com isso, a gente vai aumentar muito mais a vida no planeta, né? Que isso é o nosso propósito. Eu tenho o propósito de ensinar os massoterapeutas, e você que é massoterapeuta, você tem o propósito de aumentar essa confiabilidade que você vai dar no teu cliente, de melhorar o que ele está te buscando e ser uma pessoa referência no seu meio, na sua cidade, Jaraguá do Sul, né? Que legal! Adorei a tua participação, Alessandra, adorei mesmo, sabe? E trabalhando com as mãos, a gente poupa elas, porque, oi, como dói, hein? Fala sério. Eu já tive muita dor. E sobe por aqui tudo, dói a cabeça, dói o corpo inteiro quando a gente trabalha só com as mãos. Por isso que os pés vieram facilitar a sua vida, massoterapeuta. Sim, é verdade. O toque, ele já conecta, né? O toque, ele é um ato de amor. Se você fizer isso com uma musicoterapia, Alessandra, inclui musicoterapia no teu cliente lá. Sabia que tem música que trabalha os batimentos cardíacos? Sabia? Legal, né? Tem músicas que mudam toda a conformidade do teu cérebro. Atender uma gestante com a terapia podal, colocar a música que ela entra em contato com o feto, porque o feto ali ele já é um embrião bem grande, ali pela 27 semanas, vai fazer com que ela receba os benefícios da massoterapia podal, vai fazer com que ela se conecte com o seu bebê, e com isso você tem mãe e bebê conectados e você se conecta com o teu cliente também. Legal, né? Fala que foi legal essa informação. Eu adoro isso, porque isso faz com que você também seja uma pessoa diferenciada. E pode ser lá a domicílio. Leva a tua caixa, leva a tua caixinha de som. Investe numa caixinha de som, elas são acessíveis e você tem o poder de ter algo diferente no teu atendimento. Top? Legal? Então,
E com isso tudo a gente tem mãos, punhos e dedos livres de dores. Meu Deus, que coisa boa não ter dor. Porque, vem cá, a perna tem muito mais força, né? Então isso quer dizer que em uma manobra você consegue atingir músculos, fáscias, tendões. Tudo isso numa única manobra. Sem cansar as mãos. Sem cansar as mãos. É isso aí. Minha gente, eu sempre adoro estar presente aqui com vocês e viemos assim de um, de um complexo de lives, de conversas de 10. E a semana que vem a gente continua. E qualquer dúvida, manda um recadinho. Eu sempre estou disposta em dar uma resposta, em orientar, em fazer com que tudo se conecte. Assim como eu e você, assim como você e o seu cliente, tudo isso. Top, né, Cláudia? Legal. Isso é muito bom. Quando vocês gostam, isso também me dá muita energia e vontade de estar aqui falando e explicando um método que eu criei justamente para melhorar o que já era bom. A massagem já é tudo de bom. Vindo com a terapia podal, melhora muito mais todo o nosso conhecimento. Tá bom, minha gente? Um abraço, bem carinhoso, e a gente se fala, tá? Fiquem ligadinhos na Semana da Massoterapia Podal. Isso faz toda a diferença, porque lá eu vou te ensinar o passo a passo de como aumentar o seu faturamento em mais de 5.000 por mês. É nóis! Um abraço e até mais!